Oi, eu sou Verônica Diegues, psicóloga, e hoje eu vou falar sobre o que você não deveria falar para os seus filhos. Vocês já devem saber bastante algumas dessas coisas que eu vou falar, mas é importante estar voltando a falar o tempo todo, né? A principal das coisas que a gente não deve fazer com os nossos filhos é criticar. Por quê? Porque quando a gente critica, mesmo que às vezes a gente está achando que a criança não está prestando atenção, não está ouvindo aquilo que a gente está falando, às vezes a gente está comentando com uma visita, com a avó, com algum parente ou com o pai, a gente fala algum comportamento que a criança tem em forma de crítica, ou às vezes acha que não está criticando, mas está só comentando, e a criança está lá com a anteninha ligadinha, né? Está prestando atenção naquilo que você está falando. Então existe uma coisa que se chama profecia autorrealizadora. Se você fica o tempo todo falando para a criança ou falando sobre a criança e ela ouvindo, por exemplo, esse meu filho é muito arteiro, você é muito impulsivo, desorganizado, bagunceiro, você está sempre descabelado, você não se cuida, você não faz as suas tarefas direito, então você está o tempo todo, na verdade, você acha que você está só comentando, mas você está criticando essa criança. E por que profecia autorrealizadora, Verônica? Por quê? Porque quanto mais você vai falando aquilo perto da criança ou para a criança, de um jeito ou de outro vai refletir, quanto mais você faz isso, mais você está dizendo para aquela criança que ela é assim. Então, se você fala várias vezes aquilo que a criança é daquele jeito, ela vai começar a se comportar realmente daquele jeito. Porque ela fala, se as pessoas estão me chamando disso, principalmente minha mãe ou meu pai, que são as pessoas que convivem comigo o tempo todo, são as pessoas que mais me amam, estão falando o tempo todo que eu sou assim, então eu devo ser assim. Então a criança começa a se comportar mais e mais vezes daquela maneira. Então aquilo que você acha que ela não deveria fazer, aí que ela vai começar a fazer mesmo. Às vezes porque você está falando e ela acha que ela é daquele jeito realmente, ou às vezes porque ela percebeu também que ela está chamando a sua atenção, fazendo aquilo que ela está fazendo que você não está gostando. Então, elimina isso da sua vida. Nada de ficar criticando seu filho, nem para ele mesmo e nem para outras pessoas. Uma outra coisa importante é que às vezes você acha que você está elogiando a criança e você não está elogiando. Às vezes você está exigindo coisas da criança. Por exemplo, quando você fala assim, a criança, por exemplo, faz de conta que hoje ela arrumou a cama dela. Você fala, meu Deus, hoje vai chover canivete. Hoje vai cair um pé d'água daqueles porque você arrumou sua cama. Você acha que você está elogiando, você não está elogiando nada, você está criticando o seu filho. Você está exigindo que cada vez ele faça mais aquilo. E não é assim que se faz. A gente precisa elogiar aquele momento, o aqui e agora. Ai, filho, que legal que você hoje arrumou sua cama. Mamãe adorou, achei genial, gostei bastante da sua atitude de hoje. Pronto, é só isso. É o aqui e agora e aquele momento. Certo? E não, ai, nossa, isso podia acontecer sempre. Nossa, não tá bom o que eu fiz hoje, precisa ficar elogiando. Na verdade, exigindo o tempo todo, não está elogiando, você está exigindo, entendeu? Isso é com seu filho e é com todo mundo. E às vezes a gente não entende isso e a gente acaba fazendo isso com a criança. Uma outra coisa importante é não diminuir a dor. A gente não tem dor, a gente tem dor física, a gente tem dor emocional. E às vezes a criança tem muitas dores também, porque ela ainda não entende como que é a vida. Então a dor nela é muito maior do que na gente, em muitas e muitas coisas, né? Então quando você fala, não foi nada, isso passa. Quando você casar, você não vai ter mais isso. Amanhã Sara, você vai dar um beijinho, Sara, né? Vai fazer alguma coisa, vai assistir uma televisão que passa. Entendeu? Esse tipo de coisa não adianta, a criança está com dor naquele momento, a dor dela é dela, a sua é sua. Quando você tem dor, você não gosta que as pessoas entendam que você tem dor? Você não precisa que as pessoas fiquem te bajulando, mas você gosta que as pessoas entendam que você tem dor.
Então a criança também gosta que você entenda que ela tem dores também. Logicamente que não precisa exagerar. O que você pode fazer quando você acha que é uma manha, que está exagerando, sai um pouquinho de perto, dá uma distraída, mas sem a criança perceber muito, para que para que não pareça que você está diminuindo ela ou diminuindo a dor dela, entendeu? Outra coisa importante, não exija perfeição dos seus filhos. Você é perfeita? Você é uma mãe perfeita? Você é uma pessoa perfeita? Você é um pai perfeito? Não é. Nenhum ser humano é perfeito. Nós temos nossas qualidades, nós temos nossas coisas negativas, nossos defeitos. Então a criança também tem. Então não exija que ela seja perfeita, porque ela vai sempre sentir que você nunca vai estar bom para ela, para você, o que ela está fazendo. Entendeu? Então isso é muito ruim para essa criança. É uma exigência de cada vez ser melhor. Então, outra coisa muito importante, nunca compare seu filho com os outros. Nem com os irmãos, nem com os amigos, porque ele é individual. Certo? Nunca compare, nossa filho, você poderia ser igual ao seu irmão, me agradecer quando eu faço as coisas, ou chegar da escola e já ir tomar seu banho logo, por exemplo. Ele é uma pessoa, ele é individual como você é individual. E você gostaria que as pessoas entendessem que você é uma pessoa individual. Então é assim que funciona, certo? Uma outra coisa bastante importante é o seguinte, você consegue fazer umas comparações bem legais. Você consegue comparar a própria criança com ela mesma. Quando você gostaria que ela alcançasse um outro patamar, você pode comparar ela com alguma coisa que ela já fez e que hoje ela já superou. Olha, filha, você está vendo que você está tendo dificuldade, por exemplo, hoje em fazer essa tarefa? Vamos dizer que a criança hoje está na 4ª série, por exemplo. Você está vendo que você está tendo essa dificuldade de interpretação de texto, mas você lembra que quando você era pequenininho, começou na 1ª série, não sabia nem escrever as letrinhas? E você já conseguiu aprender isso? Entendeu? Então você vai conseguir superar também. Você vai ter dificuldades como você teve antes, mas você também vai conseguir. Você viu como você é capaz? Entendeu? Então assim, você compara que a criança teve uma dificuldade, que ela já conseguiu passar por essa e que ela vai conseguir também, com a sua ajuda, com o seu apoio emocional. Entenderam? Então esse foi o recadinho de hoje.